Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Estou gravando aquela aula segunda-feira passada, quando nós não pudemos concluir a nossa aula por motivo de conexões e outras dificuldades mais. Quero informar vocês, naquele mesmo dia, na segunda-feira, eu falei com o reverendo José Roberto, diretor acadêmico, e ele disse que tomaria as providências necessárias para resolver esses problemas que nós enfrentamos, então, no início da semana. Eu quero, então, nesse momento, antes de nós iniciarmos, fazer uma oração, pedindo que o Senhor Deus nos abençoe nessa aula, bem sendo uma aula gravada, tem suas limitações e dificuldades, mas eu quero que ela seja proveitosa para você, para mim também e para a Igreja do Senhor. Vamos orar, então. Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu, pela tecnologia que nos ajuda a resolver um problema de não podermos estar presentes com os alunos. Eu quero te pedir que sejas com eles, que nós possamos superar essas dificuldades aqui, enfim, que nós possamos, de alguma forma, termos a nossa aula, que ela seja proveitosa para a honra e para a glória do Senhor. Nós te oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse a vocês, nós estamos iniciando a nossa terceira aula, que será exatamente podemos verificar a respeito do ensino do Novo Testamento sobre o homem como sendo imagem de Deus. Nós trabalhamos isso na aula passada, quando observamos o ensino do Antigo Testamento sobre o homem como sendo imagem de Deus. Vocês devem estar lembrados disso. Nós verificamos lá atrás, né, a ideia da imagem e semelhança como sendo usados, são termos correlatos que ora aparece os dois, ora aparece apenas um dos termos, mas que ambos significando a mesma coisa. Portanto, mesmo com o lapso, mesmo com a queda, o ser humano ele ainda detém essa imagem de Deus. Mesmo quando a gente se encontra com determinadas figuras na rua, aqueles homens que perambulam pelas ruas, alguns bêbados, outros drogados, e ainda outros que são doentes mentais mesmo. Eles, sujos como estão, caídos ao chão, mas mesmo assim eles são portadores da imagem de Deus. É claro que, como nós já vimos, com a queda, essa imagem ficou completamente turvada, não é? E distante de ser aquela imagem perfeita de Deus que Deus tinha criado lá no Jardim do Éden, em Adão. O pecado, quando entrou no mundo, essa imagem foi obliterada. E nós veremos isso na próxima aula, quando estudarmos um pouco, ao longo do tempo, como essa doutrina se desenvolveu, que foi que os teólogos pensaram a respeito da imagem de Deus no homem. Vamos olhar isso na patrística, vamos olhar na Idade Média, principalmente com São Tomás de Aquino, né? Que é a base da teologia católica apostólica romana. Veremos no período da Reforma o que é que os reformadores pensam sobre isso, não é? E também nos dias atuais com teólogos chamados neo-ortodoxos e liberais, que também opinaram a respeito da imagem de Deus no homem, o que era, o que significava, tá certo? Então, é isso que nós trataremos na aula de hoje. É muito importante que nós lembremos disso.
Então, para que venha facilitar, eu vou compartilhar uma tela com vocês, a fim de que vocês possam acompanhar juntamente conosco, né, como é que acontece isso. Por exemplo, a, no Novo Testamento, nós vamos ter alguns textos que vão falar a respeito da imagem e semelhança de Cristo, de Deus, desculpa. É claro que devemos sempre lembrar que a queda foi um diferencial, porque a queda atingiu ao homem como um todo. Quando nós falamos de depravação total, como nós conhecemos na soteriologia, vocês vão aprender isso com mais propriedade. Agora, quando tratarmos da queda no nosso curso e também lá em soteriologia, naquilo que é conhecido como sendo os 5 pontos do calvinismo, o primeiro ponto, a total depravação, nós precisamos só ter uma ideia de que não significa que o homem está tão depravado quanto ele poderia ser. Não é isso que devemos ler pelo tema depravação total, mas é que todas as áreas da existência humana foram afetadas pelo pecado. Não houve, portanto, nada que não fosse atingido frontalmente pelo pecado, pelo pecado. Nós sabemos disso. E no Novo Testamento você vai ver várias coisas, vários textos que falam sobre essa queda. Paulo, quando escreve, por exemplo, aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, ele nos fala que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a realidade agora é exatamente essa. Veremos mais à frente essa ideia colocada por Santo Agostinho, de como é que ele explica essa questão através das leis. A lei que existia antes do pecado é posse pecare ou posse não pecare. Ou seja, o homem estava livre para escolher entre continuar do jeito que ele estava, em estado de vida eterna, ou ele agir contra a sua própria natureza, fazendo com que ela viesse a morrer. Então, quando ela morre nessa nova perspectiva, muda-se a expressão, né? A partir de agora, o homem não tem mais essa escolha, mas agora ele está morto seus delitos e pecados. A lei agora que pesa sobre ele é no posse, no pecare. Ou seja, o homem não pode deixar de pecar, porque ele assumiu, ele recebeu uma natureza pecaminosa, e isso foi algo que causou muitas dificuldades ao homem, todas as dificuldades possíveis. Mas eu quero, então, a partir dos textos bíblicos, observar algumas coisas. Por exemplo, o texto bíblico de Tiago, capítulo 3, versículo de 9 a 12, ele nos traz algumas coisas importantes para nós abordarmos nessa questão de imagem e semelhança. Lembrando sempre, termos intercambiáveis, é a tese que nós defendemos. Então, o texto diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Se você observar o contexto de Tiago, ele está falando exatamente a respeito das dificuldades provenientes da língua e de como nós poderíamos refreá-la. E ele, então, neste texto, ele vai trazer uma abordagem aí que é chamar a atenção para o fato de que os homens são feitos à semelhança de Deus. À semelhança de Deus. Portanto, ele não perdeu essa imagem de semelhança. Isso é uma prova do texto bíblico. Alguns destaques sobre esse texto que nós estamos tratando aqui.
é que, embora esse texto não nos diga de que consiste essa imagem e semelhança de Deus, ele aborda esse tema. Não há uma especificação, e nós vamos ver, como eu disse na próxima aula, que há muitas discussões dos teólogos sobre essa questão do que seria essa imagem e semelhança de Deus. Então, as teorias são diversas, nós vamos apresentar algumas para vocês, né? Então, não se sabe exatamente em que consiste essa semelhança a Deus, a semelhança de Deus que está no homem, nem o que a queda causou a esta semelhança ou a esta imagem. É claro, mais à frente nós vamos ver que alguma coisa aconteceu, e como eu já falei aqui, no sentido de que todas as áreas da, da, da humanidade foram atingidas. A gente vai ver mais tarde termos, e eu aqui vou adotar um termo que é utilizado pelo Dr. Anthony Huckman, de que há aspectos diferentes nessa imagem e semelhança que vocês vão abordar, que nós iremos abordar em algumas aulas mais adiante, né? Então, é importante que a gente vá colocando isso na nossa mente, vá juntando aí, para que depois a gente possa trocar algumas ideias. Então, não sabe de que consiste, nem o que essa queda causou essa semelhança, ou o que acontece a essa semelhança quando Deus recria pelo seu espírito a sua imagem, né? A regeneração, o que acontece na regeneração. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, veio a queda, segundo ponto. Mas há também uma restauração da imagem e semelhança de Deus que é feita através do Espírito Santo de Deus, naquilo que é chamado regeneração, ou seja, criar novamente. É claro que isso não bate de pronto na nossa porta, na nossa existência, né? Lembrando aqui, quando a gente pensa na doutrina da santificação, a gente sabe de pelo menos três aspectos dessa doutrina. O primeiro aspecto dessa doutrina seria aquilo que é chamada de santificação posicional. O que é a santificação posicional? Vocês verão isso em soteriologia. A santificação posicional é aquela santificação que acontece a partir da ordem de Deus. Nós somos escolhidos, e na regeneração, então, na ação do Espírito Santo de Deus, há uma posição, nós somos retirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, somos então santificados, é algo que Deus nos chama para si, é um processo completamente monergístico. Não há participação do homem, é o Espírito Santo de Deus que age, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o que se chama regeneração. E, obviamente, que essa regeneração ela precede uma progressividade de santificação, tá certo? Por isso ela é chamada de santificação posicional. O que o texto diz é que a queda não destruiu totalmente esta imagem. A imagem do Senhor não foi totalmente destruída. Ela está lá. Nós vimos diversos textos aqui sendo utilizados depois do lapso, depois da queda, se referindo ao homem como imagem e semelhança de Deus. Ora usando só imagem, ora só semelhança, e às vezes até os dois. Então, nós vimos isso aqui do Antigo Testamento, e nós vamos encontrar também no Novo Testamento essa mesma coisa. Então, Deus fez o homem conforme a sua imagem. É, é, é algo que nós não podemos ignorar. Eu falei para vocês do primeiro ponto da santificação, que é a chamada santificação posicional. É Deus que faz um processo completamente monergístico. A Bíblia ensina, por outro lado, que Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, no texto do escrito do apóstolo Paulo aos Colossenses,
quando o apóstolo diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então é por ele que tudo subsiste, porque ele é a imagem do Deus invisível, a imagem perfeita, o primogênito de Deus. Observe o que diz ainda o versículo 19 de Colossenses capítulo 1, diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Então, está aí, é em Jesus Cristo que isso acontece. A Bíblia nos ensina, então, que ele é um varão perfeito, um homem perfeito. Não foi encontrado pecado nele, conquanto ele seja verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não foi encontrado pecado. Vocês vão estudar isso em Teologia Sistemática 3, Cristologia, quando vai se falar sobre a união mística de Cristo, né? Desculpa, a união das duas naturezas do Redentor. A natureza divina, a natureza humana, em uma só pessoa, porém, essas substâncias elas não se misturam, nem dão, vamos assim dizer, nem produzem uma terceira substância, que seria a mistura das características das naturezas. Isso não é verdade. Então, portanto, animador saber que Cristo é chamado de imagem perfeita de Deus, porque ele próprio nos trouxe essa salvação através daquilo que é chamado a sua obediência ativa, na qual ele cumpre tudo que a lei exigia, tudo que a lei exigia. Ele é, portanto, essa imagem perfeita de Deus. Desculpe. Observe também o que nos diz o texto de 2 Coríntios 4, versículo 4. Os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Cristo é a imagem de Deus. E ainda, nós podemos ver, então, que a glória de Deus é revelada na face de Cristo. Quando vemos Cristo, nós vemos a glória de Deus. E aí, isso nos remete àquele encontro de Jesus com seus discípulos, registrado em em João 14, quando o Senhor Jesus consola os seus discípulos, dizendo: não se tem vosso coração, creis em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vos preparar um lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, esteja vós também. Então, há uma indagação, e Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e como é que agora você vem me pedir para ver o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Crede ao menos pelas mesmas coisas que eu faço. Então, Cristo é, de fato, a imagem de Deus, a imagem revelada de Deus, a imagem perfeita de Deus revelada a nós hoje também. Mais adiante, um pouquinho, ainda dentro desse tema, né? Cristo como imagem do Deus visível, está exatamente aquilo que nós já citamos aqui para vocês no versículo 15 de Colossenses. Agora, é muito interessante que ele, ou seja, o apóstolo Paulo também não se aventura a dizer, não nos é revelado em que consistia essa imagem. Mas observe, versículo 15 de Colossenses, né, que
Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. É a imagem do Deus invisível. Observaram? Antes, nós vimos no texto de Tiago que ele vai falar a respeito da semelhança. Agora, no texto de Colossenses, ele nos fala através da sua imagem, a imagem do Deus invisível. Então, esse é um assunto muito interessante que nós poderemos tratar, que nós tratamos no nosso dia a dia, né? Vamos observar mais alguma coisa aqui, por exemplo, no que tange, há alguns textos que nos falam de Cristo como imagem do Deus invisível. Então, 1 João 1,14 é um texto muito conhecido. 1 João 1,14, abrindo aqui a Bíblia para que a gente possa ver, quando diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, a ver a glória, ver a essência, mas nós não sabemos, de fato, o que é isso. Mas a encarnação, ela confirma a doutrina da imagem de Deus. Isso nós não podemos, de forma alguma, negar. Um outro texto que eu também já citei aqui para vocês mais atrás é o texto de João 14, versículos 8 e 9. Vocês devem estar lembrados que essa era a última semana de Jesus. Ele já estava ali para apresentar o traidor, já tinha sido indicado, aliás, o traidor. Jesus estava prestes a sair para o Monte das Oliveiras, onde ele seria traído, né, e seria preso. Então, Jesus conforta os seus discípulos em João 14, capítulo 14, os versículos 8 e 9 nos falam algo importante, quando diz assim: replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E eu poderia até continuar aqui dizendo, versículo 10, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em Cristo faz as suas obras. Então, aqui nós vemos é muito claro também essa relação entre Jesus encarnado e o Pai, o seu Pai que está nos céus. Então, a imagem do Deus invisível pode ser vista em Jesus. É isso que o texto, então, está nos dizendo quando nós acabamos de ler. Tá certo? O que mais nós poderíamos pensar aqui? Hebreus capítulo 1. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias e vamos ler o texto de Hebreus capítulo 1. Versículo 3. Veja o que nos diz a respeito de Jesus. Eu vou ler do 1 até o 4, tá? Para que a gente possa ver essas coisas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então você vai ver aqui que esse Jesus que nós estamos falando, ele é o resplendor da glória de Deus. E o autor, da epístola, desculpem,
o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai dizer que Jesus, aquele que é a revelação de Deus nos últimos dias, e por quem Jesus, e por quem Deus fala, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Imagine, meus irmãos, nós estamos falando aqui do Cristo encarnado, que é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. E ele, então, possui essa imagem, ele é a imagem do Deus invisível. E aí, aquela velha pergunta, né, que se faz é: nós poderemos ver a imagem, poderemos ver a Deus Pai, e há muitas discussões com relação a isso. Muitas discussões. A palavra de Jesus, então, para o próprio Filipe, e aquilo que a nossa teologia diz, é que nós veremos a Cristo, e isso nos será suficiente. Ele é a imagem perfeita de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, nós veremos a Deus através de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o resplendor da glória de Deus. E ainda, em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, nós encontramos mais algumas outras coisas falando a respeito disso. Por exemplo, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, em Cristo, nós vamos ver que ele é a imagem perfeita de Deus, nele não se acha pecado algum, porque ele é perfeito. Em Cristo vemos a imagem de Deus na sua perfeição, em tudo aquilo que nós precisávamos saber e fazer. É, caminhamos então um pouco mais. Alguns outros textos do Novo Testamento que nos ensinam a necessidade da restauração da imagem de Deus. E aqui a gente vai falar nessa perspectiva daquilo que nós falamos no início da aula, de uma santificação posicional, que é quando nós somos restaurados, somos novas criaturas em Cristo Jesus, há uma recriação, que é chamada de regeneração, essa santificação posicional, mas nós veremos também que haverá um desenvolvimento na nossa salvação, né? Esse desenvolvimento, ele é também muitíssimo importante e é chamado de revelação de santificação progressiva, porque nesta santificação progressiva, após nós sermos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos também habilitados para cooperarmos com o Senhor na nossa própria santificação. E isso vai acontecendo de glória em glória. A iniciativa é dele, mas ele nos capacita para isso. Como? Ele nos capacita para que nós possamos orar, manter comunhão com ele, através da sua palavra, que é viva e eficaz, e também a partir das chamadas da comunhão. Essas são as chamadas disciplinas espirituais que devem fazer parte da vida do crente. Então, aqui alguns textos que nós queremos utilizar. E o primeiro deles é o Romanos, capítulo 8, versículo 29. Eu estou expondo essa epístola aqui na igreja de Brotas, tem sido muito boa. Mas veja lá o que diz 8:29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Olha que coisa importante, imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Então, a passagem aqui lida, ela fala a respeito de alguns que foram predestinados, o predestinado aí no seu aspecto positivo, não é? Que é na foram eleitos, não é? Esses tais foram predestinados, ou seja, eleitos a serem a serem conformados ou feitos à semelhança. E aí está a palavra grega simorphos, não é? E a imagem eikon do Filho de Deus. Então, essa é aquilo que a gente já pode ser visto aí. Alguns foram eleitos e nós então vamos ter essa imagem restaurada. E se ela é restaurada para nos conformarmos com a imagem, com o Filho de Deus, com a imagem do Filho de Deus, como o texto nos diz, obviamente nós também estaremos sendo conformados à imagem de Deus, porque o Pai e o Filho são um. 1 Coríntios capítulo 15 também nos traz algumas coisas boas para que nós olharmos. 15:49 diz assim: E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E aqui, né, embora comece a ser trabalhado já o aqui e agora, a restauração da imagem não será realizada plenamente senão na vida vindoura, no dia em que seremos perfeitamente parecidos com Cristo. A ideia é o seguinte: nós vivemos hoje a perspectiva teológica do já e do ainda não. Nós já somos salvos, porém ainda não, ou seja, nós estamos em caminhada. E isso se planificará quando da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a nossa salvação será completada quando a nossa imagem for completamente restaurada. E isso só vai acontecer na glorificação. Isso é a terceira divisão da chamada santificação. A primeira foi um ato exclusivo de Deus. A segunda foi um ato no qual o Espírito Santo nos capacita para cooperarmos com a nossa salvação, a salvação progressiva. E o terceiro agora é uma obra de Deus fazendo com que nós tenhamos a nossa imagem completamente restaurada e agora nós estamos em uma santificação que nós chamamos de definitiva, que é a glorificação, tá certo? É claro que ela acontece não meramente com a nossa morte, mas acontece quando da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mesmo os mortos, aqueles que morreram em Cristo, que já fazem parte da igreja triunfante, que já estão nos céus, participando alegremente daquilo que o seu Deus tem preparado para o seu povo, ele ainda não está plenamente glorificado, porque a glorificação da-se-á quando da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glorificação da-se-á não só do aspecto espiritual que já acontece hoje quando as pessoas estão diante de Deus nos céus, mas acontecerá envolvendo o espírito e o corpo que se reunirão na ressurreição e agora elas vão receber um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorificado. E aí a terceira divisão da santificação é a santificação definitiva. Não mais haverá pecado, estaremos para sempre com o Senhor. Agora, vamos ver também o que diz Filipenses 3, 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, fecha exatamente com aquilo que nós temos dito até agora, né? Ele transformará o nosso corpo de humilhação em um corpo semelhante ao dele, igual corpo em glória. Isso é maravilhoso demais, sem dúvida alguma, nós podemos dizer isso.
Ainda um terceiro texto que eu quero ler aqui para vocês é o texto de João, capítulo 3, versículo 21. Observe o que diz o apóstolo escrevendo àqueles que estavam naquela época, não é, esperando a manifestação da vinda de Cristo. Observe o que ele diz. Então, é o 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Meus irmãos, vocês já pensaram que coisa maravilhosa? Essa imagem de Deus sendo restaurada na nossa vida. O texto aponta exatamente para isso. É maravilhoso demais quando ele diz que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque isso será manifestado quando da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele, haveremos de vê-lo como Ele é. Então, nós também obteremos esse corpo glorificado e seremos semelhantes a Cristo, não é? Nós sabemos que aqueles crentes que já morreram em Cristo fazem parte da chamada igreja triunfante. Eles estão nos céus e em espírito, porque o corpo ainda está na sepultura. Mas essa promessa da restauração completa da imagem de Deus no homem, ela será exatamente quando da volta de Jesus que nós receberemos esse corpo e seremos então semelhantes a ele. Quando ele se manifestar em glória, nós também seremos transformados. Lembra do que Paulo diz, a Epístola aos Coríntios, capítulo 15? Diz assim: portanto, é necessário que esse corpo mortal se revista em imortalidade e o que é corrupto se revista em incorruptibilidade. E quando isso acontecer, tragada foi a morte pela vitória. Então, esse é um ponto também muito importante. Agora, a gente volta para Colossenses, porque Paulo tem mais coisas a nos dizer com relação a isso, a esse processo que acontece na nossa vida. Veja só os versículos de 9 e 10. Eu vou ler a partir do versículo 5. Veja o que ele nos diz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa. Aqui é a ideia de você se despir, despojar, retirar tudo aquilo que, que estava em você, no velho homem. Né? Então, ele vai dizer, e quais são essa natureza pecaminosa? O que é que envolve? Observe que tanta coisa ruim. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, e a avareza, que é a idolatria, porque estas coisas, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Então, atenção agora para os textos seguintes. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Olha, de tudo o que ele já falou. E agora ele ainda vai adicionar, dizendo que a ira, a indignação, a maledicência, a maldade, a linguagem obscena no falar, precisa ter cuidado. E aí chama a sua atenção para os versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Observe, ele fala em despir, em retirar, em jogar fora essas vestes do velho homem. E agora, versículo 8, né? Com todos os seus efeitos. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo o quê? Segundo o quê? Segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11.
no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Então, aqui você tem um contraste daquilo que é uma velha natureza pecaminosa, que era antes de você conhecer a Cristo, de você ter sido regenerado pelo Espírito Santo de Deus, e agora você tem do outro lado o aspecto positivo. O primeiro é revestir, despir-se do velho homem, e agora, do outro lado, é revestir-se do novo homem, né? Um novo homem que tem uma natureza completamente diferente daquele antigo. Esse novo homem andar segundo Cristo quer que ele ande. E aí remete, sem dúvida alguma, às, não às obras da carne, né? O velho homem é que tem essas obras da carne, mas nos remete agora ao chamado fruto do Espírito. Gálatas 5, a partir do 22, quando diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, você é, vai se despojar, vai se despir do velho homem e, ao mesmo tempo, você vai se revestir do novo homem, da nova natureza que é colocada em nós através do seu Santo Espírito, né? Como poderíamos dizer, é um processo, né? É de glória em glória, essa essa mudança que acontece no coração do homem, tá certo? Mas ainda tem mais algumas coisas aqui para a gente precisa ver. Efésios, capítulo 4, versículos 21 e 22 vão também dizer isso, ó. Se é que de fato tendes ouvido que fostes instruídos segundo a verdade em Cristo, no sentido de que, no trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo a imagem de Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Mais uma vez aqui, Paulo escreve para os Efésios e coloca aqui a necessidade de se despir das coisas velhas, do velho homem, e de se revestir do novo homem, segundo, é claro, o padrão de Deus e não segundo aquilo que o mundo determina. Então, observe aqui que são coisas que nós precisamos levar em consideração. Bem, podemos concluir desses textos algumas coisas. Por exemplo, que a intenção da nossa redenção em Cristo é fazer-nos mais semelhantes a Cristo. Nós fomos redimidos em Cristo Jesus para que a cada dia nós nos pareçamos mais com Cristo. É a chamada revelação, santificação progressiva. Então, nós, outrora, éramos perdidos, pecadores, inimigos de Deus, sujos pelo pecado, mas agora nós fomos lavados, regenerados pelo Espírito Santo de Deus e devemos, então, iniciar um processo ao qual nós fomos capacitados para nos tornarmos a cada dia mais semelhantes a Deus. Essa é uma coisa que nós devemos levar em consideração. Um minuto. Então, esse é o objetivo, né, para a intenção da nossa redenção em Cristo, é fazer mais semelhantes a Deus, ou mais e mais semelhantes a Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Aqui é o seguinte, poderíamos usar um silogismo, né, uma expressão lógica. Se A é igual a B, e se B é igual a C, nós podemos, então, dizer que A é igual a C. No sentido de, aqui, e nós vamos ver, eu acho que eu falei isso para vocês na outra aula,
Tem uma palavra muito importante em cristologia que diz respeito a essa ideia de imagem e semelhança. Uma é aquela que diz que é homoousios e a outra homoiousios. Uma significando semelhança e a outra significando exatidão de imagem, tá certo? Então, nós seremos semelhantes a Cristo, que por sua vez é a imagem perfeita de Deus. Então, nesse aspecto aqui, nós estamos fazendo a distinção, né? Jamais, obviamente, nós seremos iguais a eles. Isso é uma ideia esdrúxula, né? Nós seremos semelhantes a ele no nosso corpo e em nossa santidade. A restauração da semelhança de Deus em nós não é meramente que o Espírito de Deus opera em nós no processo de redenção, né, fazendo aqui, a restauração da semelhança de Deus em nós não é meramente que o Espírito Santo de Deus opera em nós no processo de redenção, mas envolve também os nossos próprios esforços, aquilo que eu venho falando para você a respeito da santificação progressiva. Alguns poderiam dizer, eu vou poder por mim mesmo me santificar sozinho, ou outros vão dizer, não, eu só posso me santificar, eu tenho que esperar em Deus, no Espírito Santo que ele vai operar, vai fazer a obra, mas eu não consigo, eu continuo pecando. Olha, para aí. O que nós estamos dizendo aqui é que a santificação, ela é startada, ela é iniciada, a santificação posicional, que é a nossa regeneração, a nossa salvação, por Deus exclusivamente. Mas o passo seguinte, a santificação, é algo que Deus mesmo nos capacita para lutarmos pela nossa própria santificação. Então, envolve também aí os nossos próprios esforços como resposta à ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não podemos esquecer disso. Lembram que na primeira aula eu falei sempre da ideia de que existe a soberania de Deus, existe a responsabilidade do homem. E essas coisas devem estar em equilíbrio para que nós não tenhamos maiores problemas. Ok? Então vamos lá. É, para ser exato, é basicamente obra de Deus, mas não isenta a responsabilidade do homem. Eu estou falando em termos da chamada santificação progressiva. Ela é, claro, obra de Deus. É Ele que opera em nós, tanto querer como realizar. Mas aqui, especificamente, nós estamos falando que o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita para cooperar com a nossa própria santificação. Ok? Mas vamos um pouquinho mais adiante, estamos já caminhando para o fim da nossa aula. Obviamente, eu não posso, né, fazer uma aula tão grande, gravada, né? Não tem participação de vocês, ficaria ruim, mas eu vou fazer isso. Observações importantes. A primeira delas é que, no Novo Testamento, a imagem de Deus é muitas vezes descrita sobre uma perspectiva escatológica. O que queremos dizer com isso? É que ele está falando a respeito da nossa imagem final quando nós seremos completamente restaurados, teremos essa imagem restaurada de Deus na glorificação. Então, o Novo Testamento sempre vai apontar para essas questões, e a perspectiva é sempre escatológica. A imagem, na perspectiva do Novo Testamento, a restauração dela é escatológica, ela dá-se-á no grande dia, no dia do Senhor. A outra observação, que o propósito último da nossa santificação é que seremos semelhantes a Deus. Aqui, nós não seremos exatamente iguais a Deus, porque nós não somos deuses. Aí a gente quebraria o princípio de que só existe um Deus. Como alguns tentam dizer por aí, que Deus já foi o que nós somos hoje, que amanhã nós também seremos perfeitos, etc, etc. Gente, perfeito só existe um, que é o nosso Deus e Pai. E nós estamos falando em termos de essência, né? Então, o propósito último é que nós sejamos semelhantes a Ele, mas não, não
Não poderemos ser, porque nós somos seres finitos. E nós não podemos conter o infinito. Mas seremos bem parecidos a Ele, a Cristo encarnado e glorificado. Nós refletiremos perfeitamente a imagem de Deus. Isso é outra coisa importante de nós pensarmos. Nós, hoje, de alguma forma, nós fazemos isso. Nós refletimos a imagem de Deus, né? Algumas pessoas muito piedosas, a gente olha para elas e percebe exatamente isso, que elas são parecidas com Jesus. Então, tem muitas histórias que se contam sobre isso. Só um minuto. Como, por exemplo, aquela história narrada por Dom Richardson, quando ele diz que certo homem foi para uma tribo distante e nessa tribo distante ele não conseguiu dominar a língua nem o costume. Então, o que ele fez foi agir, foi fazer aquilo que o Senhor ensinava. Então, ele na prática ele viveu o cristianismo. Quando ele foi embora, rapidamente outro missionário que foi para ali dominou a língua, a cultura e começou a pregar a respeito de Cristo. E aqueles homens disseram que tinham visto, né, alguém ali. Ele esteve entre nós, né, disseram os nativos, né? Na verdade, era alguém que viveu de conformidade com a vontade de Deus aqui no mundo e que se identificou tanto com Cristo que foi percebido de que ele era um verdadeiro cristão. Então, é dessa forma que nós precisamos refletir isso na nossa vida, né? Então, hoje a gente ainda faz, ainda tem lampejos disso. Mas imagina você quando da volta de Cristo, nós refletiremos integralmente, perfeitamente. Essa imagem será reflexo nosso, né? Nós não teremos luz própria, mas nós refletiremos essa imagem de Deus que já possuímos, que já foi restaurada em nós e que está sendo restaurada mais e mais até a perspectiva final, que é escatológica, né? É como aquele versículo diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, é dessa forma que nós estamos esperando por essa renovação da imagem perfeita de Deus para que nós possamos a refletir. E ainda que o que significa que nós seremos iguais a Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Mais uma vez, aquela coisa que eu digo a vocês: A é igual a B, ou A reflete B, né, que reflete C, então C reflete A. Há uma ligação sobre essas coisas, embora guardemos sempre a devida proporção. Continuaremos sendo seres finitos e não poderemos ser iguais a Cristo, a Deus, certo? Mas seremos mais semelhantes a Cristo na sua pessoa, que é composta de natureza humana e de natureza divina. Resumindo, meus queridos irmãos, então, o que nós vimos até aqui, já caminhando para o final da nossa aula, ninguém merece estar tanto tempo, né? É só vendo uma pessoa falar, até para mim é ruim, quanto mais para vocês. Resumindo, o entendimento da imagem de Deus no homem deve incluir dois aspectos. O primeiro aspecto é que a imagem de Deus, como tal, é um aspecto imperdível do homem, sendo uma parte de sua essência e existência, algo que o homem não pode perder sem cessar de ser homem. Sabe o que é que significa? Significa que todos os homens, eles têm, eles possuem a imagem de Deus. Isso é essencial, aliás, para que ele seja homem. O animal, ele não possui a imagem de Deus, porque ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi. Então, isso é algo importantíssimo. Se você tirar a imagem de Deus do homem, ele deixa de ser um homem. Isso é um aspecto essencial na vida
de uma pessoa. Entenderam? Então, a imagem de Deus é um aspecto imperdível do homem. É essencial para que ele possa ser chamado de homem. E uma segunda coisa é que a imagem de Deus, contudo, deve ser também entendida como aquela semelhança a Deus que foi pervertida quando o homem caiu em pecado e está sendo restaurada e renovada no processo de santificação. Santificação progressiva, certo? A imagem de Deus lá é imperdível e ele é restaurada, mas progressivamente isso vai acontecendo no homem também. Ela vai se tornando cada vez mais patente e evidente no momento em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, fruto da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, fazendo com que nós possamos, então, refletir essa imagem, que nós sabemos não é fácil. É preciso, portanto, que nós nos despojemos do velho homem e que nós nos revistamos do novo homem. O velho homem era aquele que praticava as obras da carne. O novo homem é aquele que pratica o fruto do Espírito. Essas duas coisas estão realmente ligadas e nós não podemos deixar de fazê-las. Então, aí, esse QR Code aí, se você clicar nele com o seu celular, ele vai levar aos meus dados, tá? Você vai conseguir ver isso, tá bom? Então, então isso era é, desculpa, isso era grosso modo o que eu tinha para vocês hoje nessa aula de hoje. Na próxima aula nós estaremos dando um panorama de como essa essa imagem, né, de Deus era visto na história. Nós trataremos da patrística com Irineu e também veremos Tomás de Aquino e faremos crítica, obviamente, a essas questões. E depois vamos ver também no período da Reforma, tá certo? E pós-reforma também, ok? Então, é algo interessante de a gente, pelo menos, ter uma noção clara dessas coisas. Tá bom? Deus abençoe. Eu posso mandar também para vocês uns comentários, umas perguntas sobre a nossa aula para que vocês então estejam respondendo aí, vai ser bom. Tá bom? Deus abençoe a vocês ricamente e até a próxima segunda. Eu espero que esteja tudo já resolvido na próxima segunda-feira e nós tenhamos aula normal aqui, tá certo? Mesmo por aplicativo, mas que seja resolvido a questão da internet aí no seminário. Senão, nós veremos outras coisas, tá bom? Deus os abençoe ricamente. Grande abraço.